Olá pessoal, começamos agora a nossa segunda aula dessa playlist sobre verminoses causadas por nematelmintos. Dá uma olhada aqui, a gente vai falar agora um pouco sobre a ancilostomose ou amarelão, também conhecida como doença do Jeca Tatu, por fazer parte dos contos do escritor Monteiro Lobato, beleza? Espero que vocês gostem dessa aula, que essa aula possa ajudar vocês na sua preparação, tá? E vem comigo, beleza? Saca só pessoal, mais uma vez estamos lidando com um parasita do grupo dos nematelmintos, os vermes cilíndricos, tá? Se você olhar aqui o quadro, já preparei aqui algumas coisinhas para a gente discutir. O primeiro passo que a gente tem que dar é lembrar que esse parasita, ele conta com apenas um único hospedeiro. Então a gente vai considerar um parasita monoxênico, ok? Monoxênico. Você já entende essa palavra. Um parasita monoxênico, ele conta com apenas um único hospedeiro, no caso, um hospedeiro humano, beleza? Bom, onde nós vamos encontrar os parasitas causadores da ancilostomíase ou amarelão? Pessoal, o primeiro passo é você entender o seguinte: esses parasitas são parasitas do intestino humano, tá? Então eles vão ser encontrados no intestino humano. E existem duas espécies diferentes que são causadoras da mesma verminose, isso mesmo. Então eu vou fazer aqui, ó, veja aqui no meu bonequinho, né, um hospedeiro humano, dessa vez eu coloquei ele de lado, dando destaque a algumas partes de alguns sistemas de órgãos, para a gente poder entender a relação parasita-sistemas de órgãos no corpo do hospedeiro, ok? Então eu venho aqui ó, na alça intestinal e faço um zoom para vocês. Aqui no intestino é o local onde eu vou encontrar os parasitas, tá? Olha, eu vou colocar eles agora numa perspectiva diferente para que você possa entender melhor. E aprender a identificar esses parasitas. Duas espécies diferentes, tá? Então, primeira espécie que você está vendo aqui, ó, vou dar destaque à boca do animal. Então, você está vendo aqui a boca do animal, ok? Então, imagine que você está olhando a boca do animal. Eu até dei uma ampliada para você ver que a boca é bem grande. Se você encontrar na boca do animal dentes, não é? Dentículos, você vai estar diante do parasita conhecido como ancilóstomo, tá? Então, esse é o ancilóstomo. O ancilóstomo, ele é um parasita que apresenta dentro da sua boca, na cavidade oral, dentículos. E esses dentículos são usados, pessoal, pelo parasita para agredir, né, a parede do intestino para promover sangramentos. Isso mesmo. Esses animais, diferente do ascari que nós vimos na aula anterior, são animais que vão se alimentar de sangue. São animais hematófagos. Lembra dessa expressão? Um bicho hematófago é um bicho que se alimenta de sangue. Então, usando esses dentículos aqui que vocês estão vendo, ele vai promover lesões na parede intestinal e essas lesões na parede intestinal vão causar processos hemorrágicos, tá? Processos hemorrágicos. Então, este é um dos indivíduos causador da ancilostomose, o ancilóstomo. Estou usando o português, viu, pessoal? Se a gente fosse escrever usando a nomenclatura científica, o nome técnico desse animal é, ou melhor, da espécie que esse animal representa, é Ancylostoma duodenale, beleza? Agora, existe uma outra espécie de verme, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, dando destaque aqui à boca, como eu fiz ali no primeiro caso. Essa outra espécie de verme cilíndrico, também hematófaga, se alimenta usando estruturas cortantes que nós chamamos de placas cortantes, beleza? Coloquei aqui para vocês de vermelhinho para ficar fácil vocês enxergarem da casa de vocês. Então, dentículos você vai encontrar na boca do verme ancilóstoma e aqui você está vendo placas cortantes. As placas cortantes, né, você vai encontrar na boca do necator, ok? Então, aqui você tem o necator. Beleza? Gente, necator significa assassino, tá? Necator significa assassino. O nome técnico da espécie que esse verme representa é Necator americanus. Uma outra coisa interessante da gente lembrar aqui é que esses vermes, eles têm uma preferência por determinada temperatura, tá? Você vai encontrar o ancilóstoma em regiões onde o clima é um pouco mais frio. Já o Necator, ele tem uma preferência por regiões onde o clima é mais quente. Daqui a pouco você vai entender isso melhor, então vem comigo. Lá na alça intestinal a gente pode encontrar ou o Necator ou o ancilóstoma realizando
lesões na parede intestinal que promovem sangramentos para que eles possam se alimentar. São parasitas que se alimentam de sangue, são hematófagos, eles roubam sangue, eles se alimentam de sangue, tá? Agora, interessante, para agredir a parede intestinal, o ancilóstoma usa dentículos, né? Essas projeções pontiagudas. Já o necátor usa placas cortantes. Isso permite que você identifique qual é o parasita causador da ancilostomose ou do amarelão, beleza? Maravilha. Então eu vou apagar aqui os vermes para a gente entender o ciclo da doença. Dá licença. Ótimo. Então, olha lá. Lá dentro do intestino, se alimentando, né, do sangue que está surgindo por causa das lesões, você vai encontrar vermes, né? Podem ser necátoros ou ancilóstomas. Bom, nos dois casos você tem um dimorfismo sexual, ou seja, você tem fêmeas que são ligeiramente maiores do que os machos e você tem os machos, tá? Que apresentam os ganchos copulatórios, como eu venho explicando nas aulas sobre nematelmintos. Machos e fêmeas se alimentam de sangue, ambos são hematófagos, e machos e fêmeas realizam reprodução sexuada com fecundação interna, onde o macho fecunda internamente a fêmea usando o gancho copulatório, como eu expliquei nas aulas anteriores para vocês. Alright? Maravilha. O que acontece em seguida, pessoal? A fêmea inicia a postura de ovos, tá? Então ela inicia a postura de ovos. Diferente dos ovos dos ascaris, aqui você vai perceber o seguinte: os ovos de vermes como ancilóstomos e necátoros são ovos que apresentam uma membrana bem fininha, tá? Bem delicada, e esses ovos são postados lá dentro. A fêmea posta ovos ou bota ovos dentro do intestino do único hospedeiro, beleza? Esses ovos eles são lançados ao ambiente externo do corpo do hospedeiro junto com as fezes. Então, quando o hospedeiro infectado defecar, ele vai liberar ovos, tá bom? E esses ovos, pessoal, vão contaminar o ambiente, vão contaminar o solo. Vamos colocar aqui, ó, solo. Beleza? Vão contaminar o solo. Olha que legal. Os ovos, eles já se embrionam antes de saírem junto com as fezes, tá? Ao saírem com as fezes, os ovos embrionados já vão apresentar internamente larvas. Eu vou desenhar aqui de roxo para você. Ó. Larvas. Essas larvas, pessoal, elas são chamadas de larvas L1 ou larvas rapiditoides, tá? Essas larvas, vou colocar aqui para vocês, L1 ou rabiditoides, tá? Essas larvas, elas vão contaminar, infestar o solo, beleza? Agora, olha que interessante. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, existe uma preferência maior por solos quentes pelo necátor. Então, pessoal, o necátor, por ter uma preferência maior, as larvas terem uma preferência maior por solo mais quente, ele é um verme típico aqui do continente americano, mais precisamente na América do Sul, tá? Na parte tropical. Já o ancilóstoma, como ele tem uma preferência por solo mais frio, ele é um verme que prefere baixas temperaturas, ele vai ser encontrado no continente africano, em regiões onde o clima é mais frio. Então você tem uma preferência, ou melhor, você tem uma predominância, era isso que eu queria falar, tá? Uma predominância de necátor aqui no continente americano, em regiões mais quentes, onde o solo é mais quente, recebe mais radiação solar, e você tem uma predominância de ancilóstomos em regiões onde o solo tem uma temperatura mais baixa, o solo é mais frio, ok? O que vai acontecer? Os ovos eclodem liberando larvas. Essas larvas permanecem um tempo no solo, se alimentando, amadurecendo e sofrendo as mudas ou equidizes, como eu estou mostrando para vocês. Ó. A larva está saindo do ovo, beleza? Então elas vão se desenvolver, vão amadurecer, para isso elas têm que sofrer as mudas ou equidizes, alcançando o estágio L2, tá? E o estágio infectante, que a gente chama de estágio L3. Então a larva L2, perdão, ela se transforma na larva L3. L1, L2, ó, L1, L2, e aí vem para a última larva, que eu vou fazer com a cor pretinha mesmo, que é a forma infectante que a gente chama de larva L3. Ó.
bem afiladinha para vocês verem aí. Essa aqui é a larva L3, beleza? E aí, professor, o que vai acontecer? Vocês devem estar observando aqui no meu desenho que eu fiz um puta de um pezão bem grande, né? Muito bem. Como a infecção desta verminose se processa? Diferente da ascaridíase que a gente viu na aula passada, que é uma verminose que se processa de forma orofecal, ou seja, os ovos são eliminados pelas fezes e o indivíduo ingere esses ovos quando ele bebe água não tratada ou quando ele ingere alguma verdura ou fruta que foi irrigada com essa água contendo ovos. É o que a gente chama de relação orofecal da verminose. Aqui você vai ter uma relação dermatofecal. O que é uma relação dermatofecal? Os ovos são eliminados do corpo hospedeiro através das fezes e as larvas provenientes desses ovos vão penetrar ativamente na pele de uma outra pessoa, causando uma heteroinfecção ou uma retroinfecção, se tratar do mesmo indivíduo, beleza? Agora, preste atenção, a larva infectante, a larva L3, ela tem potencial de infecção. Os outros estágios, que seria L1 e L2, conhecidos popularmente como rabditoides, esses estágios larvais não têm potencial de infecção. Então, a larva deve passar por algumas modificações, L1 e L2, para chegar no estágio infectante L3. E aí a larva L3, ela infecta a pele das extremidades dos indivíduos da espécie humana, como eu estou mostrando para você, ó. Ok? São larvas muito pequenas que conseguem causar lesões de pele e causar infecção. Aí eu vou ampliar aqui para você ver o que acontece, tá? Então, vamos lá. Então, imagina que você tem aqui, ó, o epitélio da pele, né? O epitélio da pele é um epitélio multiestratificado, todo mundo sabe disso, queratinizado. Ok? Vou colocar mais umas células aqui para você não esquecer que o nosso epitélio é estratificado, queratinizado. Ó. Belezinha? E aqui embaixo você vai ter células do conjuntivo, vou fazer aqui de rosinha, células do conjuntivo, né, formando a nossa derme. Beleza? E aí a gente tem aqui, ó, na derme, né, todo um conjunto de vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos que ficam na derme, eles são utilizados, né, pelo verme para acessar o nosso sistema sanguíneo. Então, olha o que vai acontecer, galera. A larva L3 promove uma lesão na epiderme, que é uma barreira natural, e também lesiona o vaso sanguíneo. Então, a larva, ela consegue penetrar, ok, a nossa pele. Então, isso aqui é a larva L3 e ela vai entrar num vaso sanguíneo. Vou colocar aqui, ó, vaso sanguíneo. Beleza? Então é assim que se processa a infecção. Ou seja, nessa verminose a gente tem uma relação dermatofecal. Ovos liberados pelas fezes de um indivíduo infectado, larvas provenientes desses ovos, atingem a forma infectante e ativamente elas causam lesões na pele, adentrando o nosso sistema sanguíneo, como eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Ótimo. Então a infecção se dá por penetração ativa da larva L3 pelas extremidades corporais, mãos e pés, que estão em contato direto com o solo que está infestado de larvas. Bora escrever isso. Reforçando para vocês que as larvas do Necator têm uma preferência por solos mais quentes, temperaturas mais elevadas, e a larva do Ancylostoma, perdão, por solos que são mais frios, temperaturas mais baixas. Para a gente completar agora e ver como é que se processa o ciclo de Loss, que é o ciclo pulmonar, eu vou apagar essa parte aqui, já que você entendeu como se dá o processo de infecção. Alright? Vamos lá.
Beleza. Olha só. A gente já sabe que as larvas têm acesso aos vasos sanguíneos. Beleza? Os vasos sanguíneos das extremidades do corpo, como por exemplo, mãos e pés, né? Então, vou colocar aqui ó, um vaso sanguíneo, vão abrigar as larvas. As larvas L3, nesse estágio, elas estão ainda na forma milimétrica, tá? Vou colocar aqui ó, a L3. Na forma milimétrica. Bom, o que vai acontecer aqui, moçada? Essas larvas vão passar por diferentes órgãos, tá? No organismo. Fígado, baço, coração. E durante esse trajeto, essas larvas vão sofrendo a equidise final, o amadurecimento, para se transformar na forma adulta, tá? Mas olha só que interessante. A forma adulta não é um parasita sanguíneo, é um parasita intestinal. Então eu preciso explicar para vocês como é que esse verme chega até o local de ação parasitária, que é o intestino, onde ele vai se alimentar de sangue, promovendo todo o conjunto de sintomas característicos dessa doença ou dessa verminose. Como é que isso acontece? Acontece aqui, ó, os pulmões. Então, olha que loucura, pessoal. Os vermes da forma larval atacam os pulmões. Como é que funciona isso, professor? Explica um pouco melhor. Bora lá. Nós vimos na aula anterior, da ascaridíase, que os nossos pulmões alveolares, eles, vou fazer aqui o zoom do pulmão para você ver, ó. Eles apresentam lá as unidades de trocas gasosas. Essas unidades nós chamamos de alvéolos. Estou fazendo uma aqui para você, ó. Vou fazer um pouco melhor. Apresenta as unidades de trocas gasosas ou os alvéolos. Ó. Parecem caixinhos de uva, tá? Se você usar a imaginação, parecem caixinhos de uva. É aqui que acontecem as trocas gasosas. Aí você tem aqui os bronquíolos, né? Que são responsáveis por conduzir o ar até a região dos alvéolos. São as nossas vias aéreas, beleza? Legal, professor. E aí? E aí é o seguinte, os alvéolos eles têm uma intimidade muito grande com os vasos sanguíneos. Tá bom? Existe uma intimidade muito grande com os vasos sanguíneos. Como eu expliquei para vocês, esses vasos sanguíneos aqui são vasos bem pequenininhos, que permitem fluxo sanguíneo constante. Esses vasos sanguíneos são os capilares, tá? Então, ao passar pelo sistema sanguíneo em diferentes órgãos, essas larvas acabam chegando aqui, ó, nesses vasos sanguíneos. Ao chegar aqui nesses vasos sanguíneos, as larvas do ancilóstoma ou do necato causam lesões e penetram no interior dos alvéolos. Ao penetrar nos alvéolos, essas larvas causam uma irritação muito forte que gera um reflexo conhecido como reflexo da tosse. Esse reflexo vai conduzir essas larvas, que são bem pequenininhas, as larvas L3, né, que são bem pequenininhas, até um órgão que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório ou digestivo. Então, a tosse vai conduzir essas larvas para as vias aéreas superiores. Ao conduzir essas larvas para as vias aéreas superiores, olha só, os vermes abandonam os pulmões e chegam até aqui, ó. Esta região aqui que você está vendo que eu coloquei é a laringe, ou perdão, é a faringe. Aqui na faringe vai acontecer o seguinte, alguns vermes podem ser escarrados e alguns vermes serão deglutidos, vão ser engolidos. Esses vermes que foram engolidos, pessoal, eles vão passar pela região esofágica, igual eu estou mostrando aqui para você, ó. Vão passar pelo estômago. E agora, como a L3 tem uma cutícula mais forte, mais resistente, ela consegue suportar os ácidos estomacais ou defesas apresentadas pelo hospedeiro humano. E aí, estas formas larvais atingem aqui o local de ação parasitária, que é o nosso intestino delgado. Ali vão se alimentar e atingir a maturidade sexual, se transformar em adultos. Agora eu queria chamar a atenção de vocês só para um último detalhe, para vocês entenderem a origem desse nome aqui, amarelão. Eu vou fazer aqui um zoom. Ó. Vou apagar essa... Não, vou deixar aqui para vocês verem, né? Vou fazer aqui um zoom da parede intestinal. Então você tem aqui parede intestinal.
E a parede intestinal ela tem dobras. Vocês lembram muito bem dessas dobras? Essas dobras são chamadas de vilosidades. Lembra disso? As vilosidades intestinais. Olha que legal. Muitas dobras são as vilosidades. Essas vilosidades aqui, elas têm o papel de aumentar a superfície de contato do órgão com o alimento, para que aconteça melhor a absorção nutritiva, ok? E processo de digestão química. Então, tá aí as vilosidades. O que vai acontecer, pessoal? Os vermes, pode ser tanto o necátor quanto o ancilóstoma, eles vão, né, se fixar na parede do duodeno, na parede intestinal, perdão, dessas vilosidades. Ó, eu estou mostrando aqui, ó, através do desenho. Eles vão se fixar aqui, ó. Ao se fixar aqui, graças à estrutura oral, esses vermes promovem, né, lesões, e essas lesões geram sangramento. Essas lesões geram sangramento, levando o indivíduo à perda de sangue. Essa perda de sangue, vocês estão vendo aqui os vermes fixados nas vilosidades. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vermes, muitos vermes. Ó, eles estão fixados aonde? Nas vilosidades. Beleza? E todo mundo aqui sabe que o interior das vilosidades, ele é repleto de vasos sanguíneos. Igual eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Vasos sanguíneos arteriais, que trazem sangue oxigenado para o funcionamento das células das vilosidades, e os vasos sanguíneos venosos, que conduzem os nutrientes que foram absorvidos pela digestão e absorção, obviamente. Estou colocando aqui, ó. Beleza? Olha aí, só para vocês terem noção, isso aqui são vasos. Vaso o quê, professor? Sanguíneos. Ok? Dentro das vilosidades. Então, quando os vermes se aderem aqui à parede das vilosidades, eles promovem lesões. Essas lesões atingem os vasos sanguíneos, causando sangramentos. Esses sangramentos aqui vão fazer o indivíduo desenvolver o famoso sintoma dessa doença, que é a anemia, tá? Essa anemia aqui é uma anemia por perda de sangue, tá? Então, o que vai acontecer? O indivíduo vai perder hemácias, o número de hemácias vai sendo reduzido drasticamente, e aí vem, né, todo o conjunto de sintomas que é associado a essa redução no número de hemácias circulantes, tá? Por exemplo, fraqueza, variações da frequência cardiorrespiratória, tonturas, desmaios, né? Extremidades, mãos e pés com uma baixa temperatura, mãos e pés geladas, a aparência da pessoa começa a ficar branca, pálida, e daí o nome da doença, amarelão, tá? Então quem promove a perda de sangue são os vermes que estão se alimentando, ou usando os dentículos para promover as lesões, ou usando as placas cortantes. Lembrando que se tem dentículos, estamos diante do ancilóstoma. Se tem placas cortantes, estamos diante do necátor. Beleza? Esse é o ciclo, tá? Da ancilostomíase ou do amarelão. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui para essa aula não se estender muito. E daqui a pouco a gente volta com mais aulas sobre verminose. Fui!